Basta um crime envolvendo um menor de idade e a discussão vem à tona. Redução da maioridade penal. Este é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Hoje, gerente de tráfico tem 17, 12 anos, 14 anos. Se ele pode gerenciar um tráfico, ele pode matar, ele pode ser preso, tem que responder por isso também. Mais pessoas presas que vão ficar mais violentas ainda dentro da cadeia e vão sair piores ainda. Não deixa de praticar um crime porque tem uma lei. Você deixa de praticar um crime porque vai contra toda aquela formação que você teve. No sistema penal adulto você só tem uma alternativa, recolhe. No sistema socioeducativo você pode recolher e dar uma mobilidade maior nessas tentativas de recuperação, por isso que ele é mais eficiente. Ou a gente envolve esses meninos numa atividade que leva para a profissionalização ou o tráfico puxa os adolescentes. Para conversar com a gente estão no estúdio Sidney Teles da Silva, educador social e ex-diretor-geral do Departamento de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. Raquel Nisquier, pediatra e membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pedro Pereira, coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. E Alexandre Abraão, juiz titular da primeira vara criminal de Bangu, no Rio de Janeiro. Excepcionalmente, hoje o programa não é ao vivo, mas as perguntas e comentários que serão trazidos foram recebidos durante a semana pelo site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Do sentimento de impunidade a medidas socioeducativas que não resultam na recuperação. Afinal, como a sociedade deve lidar com o jovem infrator? Hoje, gerente de tráfico tem 17, 12 anos, 14 anos, entendeu? Então, se ele pode gerenciar um tráfico, ele pode matar, ele pode ser preso, tem que responder por isso também. Se eles podem voltar a ser menores, eles também têm que ser responsabilizados pelos crimes e as coisas erradas que eles fazem. Os próprios miliantes, né, as pessoas que cometem crime, usam as crianças menores porque sabem que elas não serão julgadas. A discussão em torno da redução da maioridade penal é bem antiga, mas sempre é trazida à tona quando um crime cometido por um adolescente causa grande comoção social. Em 2004, uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que de um universo de mais de 12 mil brasileiros, 84% eram a favor da medida. Mas há uma minoria que discorda e acredita que essa não seja a solução para os problemas de violência do país. Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que não faz diferença. O Brasil tinha que adotar outras políticas para reduzir a criminalidade. Eu acho que a efetividade da punição do Estado não está em reduzir a maioridade penal, e sim na prevenção. Mas não na prevenção de você punir cada vez mais, mas sim de você adotar políticas públicas capazes de melhorar a igualdade social e prevenir que essas pessoas, essas crianças e jovens e adolescentes cometam crimes. Mais pessoas presas que vão ficar mais violentas ainda dentro da cadeia e vão sair piores ainda. Crime é um fato social normal, né? Então ninguém deixa de praticar um crime porque tem uma lei. Você deixa de praticar um crime porque vai contra toda aquela formação que você teve desde o início da sua vida. Para a professora de Direito Penal, reduzir a maioridade penal pode intensificar o próprio problema que se quer combater. Hoje, o sistema penitenciário brasileiro, ele consegue gerar uma taxa de 70% de reincidência. Se ele não está funcionando para o adulto, para que implementar um sistema, uma punição para o adolescente? E a grande questão que se coloca, que eu acho que é a mais preocupante nisso tudo, é qual o modelo de Estado que se quer implementar. Não é? Se é um Estado providência, um Estado de bem-estar social ou se é um Estado penitência. Apesar do sentimento de impunidade, o jovem em conflito com a lei já pode ser responsabilizado pelos seus atos a partir dos 12 anos. A diferença é que o ato infracional recebe o nome de medida socioeducativa, que pode ir desde a internação para casos mais graves, como homicídios, a regimes de semiliberdade ou liberdade assistida. No entanto, para o promotor de justiça do Ministério Público, Alexandre Jouper, essas medidas são ineficientes. Cada vez nós assistimos perplexos os sorrisos jocosos nos lábios desses jovens tão logo são apreendidos. E esses sorrisos são emblemáticos, são significativos. Por qual razão? Por uma razão dúplice. Esse sorriso demonstra o quanto esse jovem já sabe o que praticou e a consequência tênue e por vezes banal que lhe é reservada.
Para o desembargador Guaraci Viana, que também é conselheiro da Associação dos Magistrados da Infância e da Juventude, a questão não pode ser reduzida à discussão da idade que esse jovem deve ser penalizado. Ela precisa considerar a possibilidade de recuperação que ele tem. Punição pelo adulto, você só tem uma alternativa: recolhe. No sistema socioeducativo, você pode recolher e também pode dar, né, uma mobilidade maior nessas tentativas de recuperação. Por isso que ele é mais eficiente. Segundo o antropólogo Luiz Eduardo Soares, há mais chances de se recuperar um jovem em condições dignas, em que se promove de fato uma reinserção social, do que submetendo ele ao encarceramento em massa no qual o sistema penitenciário brasileiro se encontra. Somos a 4ª maior população de presos do mundo. Ninguém é capaz de edificar nada no pântano, no lodo. É preciso que haja um solo estável, firme. O solo estável, firme é uma autoestima e uma segurança pessoal positivas. É preciso que eu veja em mim algum valor para, a partir disso, reunir coragem, força, energia, disposição para promover em mim mesmo qualquer construção. De nada adianta discursos estéreis de conteúdo, que precisamos mais de educação, que precisamos mais de inserção social, que precisamos mais de políticas públicas. Por quê? Porque não há dúvida que precisamos de tudo isso. Mas ainda que fôssemos implantá-las de uma hora para outra, elas só iriam surtir efeito em décadas. E nós vivemos num país em que há 50 mil assassinatos. Mas os números indicam que esses crimes são em minoria praticados por jovens. Do geral de infrações de criminalidade, apenas 1,5% foram cometidas por adolescentes. E desse 1,5%, apenas 0,6% são homicídios. A questão é, para onde irão esses jovens julgados e condenados como adultos? E quem são esses jovens? Para quem essa legislação ela vai servir? Ela vai servir para a classe média alta? Ou ela vai servir para aqueles que já são marginalizados, para aqueles que já compõem a população carcerária brasileira hoje, que são os pobres, analfabetos, negros? Vamos começar daí? Quem são esses jovens? De quem a gente está falando? Para a gente humanizar esse debate, né? Para a gente saber que a gente está falando de pessoas que muitas vezes tiveram direitos negados desde cedo. Quem são os jovens infratores? De quem a gente está conversando, sobre quem a gente está conversando? Não, a experiência que eu tive enquanto diretor de uma unidade de internação socioeducativa e como diretor-geral do DEGASE, me mostrou que o que aparece na matéria, na última fala, e que esses jovens são, em sua maioria, negros, moradores de comunidades ou de periferia, e com baixa escolarização. Numa cidade como o Rio de Janeiro, um jovem chegar aos 15 anos analfabeto, isso é uma falência, né, da política, principalmente da política de educação do Estado. Então, não concordo de que os resultados virão a longo prazo. Os resultados, a partir de uma política pública eficaz, eles serão imediatos na vida daquele adolescente. Serão imediatos, eles não demoram muito a surtir o efeito desejado. E, consequentemente, a própria sociedade sentirá isso. Vou passar a vida aqui para os colegas, mas temos experiências que depois eu posso trazer à tona de um acompanhamento de uma comunidade que resolveu adotar suas crianças e seus adolescentes, que o resultado hoje, 30 anos depois, a gente pode ver que nesse período desses 30 anos, o índice de envolvimento dos jovens com a criminalidade foi baixíssimo, próximo de zero. É interessante a gente já começar por aí para a gente perceber que existe uma história na vida de cada pessoa, né? A gente, quando tira uma fotografia de um crime que aconteceu, de uma coisa que aconteceu, a gente não pode esquecer que aquela pessoa chegou até ali a partir de alguma coisa. Nesse percurso, alguns direitos ela tinha garantidos, né? Mas muitas vezes, na prática, não é bem assim que acontece, né? Você acha importante a gente partir desse olhar dos direitos negados a uma pessoa?
É muito curiosa essa discussão, começar por aí, porque aí eu tenho que usar o meu viés de pediatra, né? Tenho que usar a minha condição de, além de conselheira de direitos há muitos anos, ser também, sempre, paralelamente a isso, exercido a minha pediatria, sempre em hospitais públicos. Então, a minha convivência com essa camada da população que foi referida, inclusive, na matéria que abriu o programa, se refere. A criança, quando ela nasce, ela tem uma chamada plasticidade cerebral muito grande. Então, é como se ela absorvesse e ela introjetasse, ela incorporasse tudo aquilo que ela vivencia dentro de casa, principalmente no comecinho, depois na sua comunidade, enfim, na sociedade como um todo. Quando ela chega à adolescência, ainda é uma plasticidade que pode e acontece que ela absorva todas as coisas boas que lhe são oferecidas. Infelizmente, as ruins também. Então, é possível, sim, que um adolescente que cometeu algum tipo de delito, em muito pouco tempo, poucos anos, ele se faz um cidadão, se submetido a boas práticas, a uma política pública eficaz, etc. Então, eu discordo frontalmente quando diz, não adianta falar em política pública, não adianta, que isso só daqui a milhares de anos. Não é verdade. Desculpe, com todo respeito a quem disse isso, porque hoje, quando você tem nesse país uma percentagem insignificante, e eu diria, desculpe o termo, vergonhosa, de acesso às creches, de acesso à pré-escola, e o próprio ensino fundamental e ensino médio ser, vamos dizer assim, mais universalizado, mas ter uma qualidade muitas vezes comprometida, não está ajudando a essa criança e esse adolescente se tornarem cidadãos em sua plenitude. E é interessante que a matéria mostra também que a gente fala redução da maioridade penal, como se as pessoas que têm menos de 18 anos não estivessem afeitas à lei quando cometem alguma irregularidade, né? E elas estão, a matéria mostra que estão. Isso é importante do seu ponto de vista, que a gente pense que há respostas, independente de quais elas sejam, há respostas já para quem comete um crime com menos de 18 anos? Eu diria inicialmente que existem adolescências, não existe uma única adolescência. Que a adolescência ela é envolvida por situações envolvidas a biopsíquicos e social. Então, dependendo de onde esteja esse adolescente, ele pode poder ter acesso aos bens, às políticas sociais e tal, e isso vai fazer uma diferença na vida daquele adolescente, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Além da individualidade de cada adolescente. O que normalmente se confunde muito é alguns mitos em torno desse tema. Por exemplo, confundir inimputabilidade penal com impunidade. Na verdade, o legislador, quando faz essa opção de responsabilizar o adolescente por uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, a partir dos 12 anos, ele faz essa opção não porque o adolescente não tenha o que é muito comentado, o discernimento, quer dizer, a clareza do que ele está fazendo é certo ou errado. Isso é uma decisão de política criminal. Quer dizer, em vez de enviar o adolescente para o sistema carcerário, que hoje no Brasil tem mais de quase 500 mil de presos, e com um déficit de vagas e nas condições precárias que estão o sistema penitenciário. E com alto percentual de reincidência, como a matéria mostra, né? 70%. No mundo inteiro. A pena de prisão é falida no mundo inteiro. Então, Desculpa só interromper, porque eu estou aqui com o Estatuto da Criança e do Adolescente na mão, versão atualizada de 2012, que você trouxe para a gente, e tem o da prática de auto infracional, né? Ele tem todo são vários capítulos que dão conta disso, né? Sim, a lei traz diversas medidas. O Estatuto, primeiro inclusive, pertinência ao pai ou responsável também tem, né? O Estatuto é uma lei que é para todas as crianças e adolescentes do Brasil, independente da sua situação econômica, social ou cultural, né? E para aqueles que cometem um crime, que o Estatuto vai denominar de ato infracional,
existe sim uma responsabilização desse adolescente a partir dos 12 anos. O que na prática a gente percebe é que o que está no Estatuto não está sendo efetivado. Existem movimentos importantes, como agora em 2012 foi aprovada uma lei de execução das medidas socioeducativas e também do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que aí propõe uma mudança desde a estrutura física das unidades de internação até, por exemplo, a construção de um plano individual de atendimento, que se chama PIA. É um plano pedagógico que vai envolver o adolescente e a família no cumprimento da medida. Então, assim, é um grande equívoco divulgar. O debate é importante, desde que esse debate seja um debate democrático. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas tenham acesso a todas as informações. Informação é poder, informação é o mais importante quando a gente fala disso. Agora, uma questão que é interessante, a gente abre o programa dizendo que sempre que acontece algum crime envolvendo o menor, essa discussão volta à tona. Mas quando a gente vai ver as estatísticas, é um número muito pequeno de infrações. Como é que a gente pode entender essa disparidade? Por que são poucos, mas que tem essa comoção que leva inclusive a propostas como essa, como a proposta da redução da maioridade penal? Olha, essa questão é muito complicada, eu ouvi a visão de cada um, e eu não me preocupo com essa estatística. Augusto Thompson, um estudioso da criminologia, falava que a grande preocupação nossa não tem que ser com a estatística de repressão, mas com a cifra negra. O que é a cifra negra? É aquela parcela de crimes que não são envolvidos, que não são apurados e que não são esclarecidos. Então, essa estatística parte de uma premissa de pessoas que foram detidas, presas ou recolhidas. E aqueles crimes que não foram recolhidos. Apenas para você ter uma ideia, a cada 10 homicídios praticados no Rio de Janeiro, a média é de 70% a 80% não apurados. Ou seja, para cada 10 mortes, 8 passam impunes. Quantas nessas 8 foram praticadas por crianças e adolescentes? Eu estou explicando isso por uma questão simples. A visão, a globalização, a internet, o Facebook e as redes sociais e a mídia têm influenciado demais a sociedade. E a sociedade brasileira ela é emotiva. Há poucos dias atrás era um helicóptero com uma chuva de balas. Depois era a quantidade de estupro que aumentou. Agora é a menoridade porque houve um latrocínio em muitos. Não é por aí. Nós temos que olhar dentro da realidade o que vem acontecendo todo dia e o que não vem. Às vezes chega à mídia um fato, mas só porque a mídia elegeu aquele fato. Na verdade, aquele fato acontece todo dia. Então, o que me preocupa é a cifra negra. Eu acho que nós estamos gastando horas, dias, oceanos de papel e tinta discutindo a maioridade penal. Gente, vamos entrar no juridiquês. A maioridade penal não vai ser reduzida. Ponto final. A não ser que se rasgue a Constituição mediante um golpe. Olha só, a maioridade penal ela foi erigida a cláusula pétrea pelo artigo 228 do Código Penal, artigo 5º, parágrafo 2º, artigo 228, combinado com o 5º, parágrafo 2º e 60, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição Federal. Ou seja, não pode ser modificada. E aí eu quero pegar uma deixa dele. As pessoas estão confundindo maioridade penal com responsabilidade criminal. Uma coisa é a maioridade penal. É ilusão se dizer que tem que se reduzir a maioridade penal. Não vai se reduzir. Para a gente entender. Eu, particularmente, sou contra. Por quê? Vamos aos Estados Unidos, um país eminentemente policialesco. 37 estados dos Estados Unidos e mais o Washington tem a maioridade fixada em quantos anos? 18. 11 estados, 16, e apenas 2, a Carolina do Norte e Nova York, fixaram em 16 a maioridade penal. Ponto. Vamos, a grande maioria dos países, 18, 21, a idade tem girado em torno de 18, e aí eu vou, porque o critério biológico é onde vem a maturidade, está aí a doutora que pode explicar isso, e eu até vou a um exemplo muito além. China.
Um país que adota a pena de morte por fuzilamento. Qual é a idade, a maior idade penal na China? 25 anos. O que eu acho é que o processo repressivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é paternalista demais. Mas não adianta também você estabelecer uma pena de morte para o adolescente, óbvio que eu estou falando isso de uma forma grotesca, se você não tem um investimento na estrutura. Estrutura essa que não tem que ser para o menor, não. Tem que ser para o preso. Eu sou juiz de Bangu, gente. Eu tenho 24 presídios e 22 mil presos no meu quintal. E eu digo a vocês, é uma usina de crime. É que você trouxe tanto assunto, né, que a gente fica agora sem saber por onde puxar. Do assunto de todos. Não, mas é bom porque agora cada um já falou, a gente já pode começar a conversar, né, falando dessas coisas todas que foram levantadas aqui. Porque eu acho que independente, eu acho que é bom quando se afirma, né, a Constituição não permite essa redução. Permite. Mas essa discussão é importante porque ela mexe com as pessoas, essa questão emocional que você falou que todos temos, né, ela mexe com as pessoas e induzem a falas, induzem a pensamentos, que são pensamentos que querem também respostas emocionais, que muitas vezes são para punir ainda mais ou para responsabilizar de uma forma mais grave essas pessoas que ainda estão em formação. A gente tem garantido por lei, desde a Constituição ao Estatuto, uma série de formas de garantir que esse jovem tenha outros mecanismos para que possa ser recuperado, digamos assim. Não sei se essa palavra é boa, mas recuperados. Mas eu queria entender o que acontece hoje em dia. Como é que isso se dá? A gente tem um menor, digamos, um menor de 15 anos que está envolvido num crime grave. O que acontece hoje em dia com esse menor? Para a gente entender como é que se dá esse processo de responsabilização. O que acontece com ele? Quando ele é pego? Juridicamente ou socialmente? Ou socialmente, que eu digo a nível do sistema. Do sistema, para saber como é que ele é responsabilizado. Tá bom, aí eles seriam... No sistema socioeducativo, ele vai, né, a partir de uma decisão judicial, cumprir uma medida de internação, que é a medida mais severa das medidas socioeducativas. E ele pode ficar até 3 anos em cumprimento dessa medida de internação, mas tem casos que o adolescente, o juiz pode prorrogar até 21 anos essa medida, não a internação, mas o acompanhamento dele. Depois que ele sai da internação, ele vai para a semi-liberdade ou para a liberdade assistida. Esse acompanhamento pode ser feito. Não necessariamente ele vai cumprir exatamente os 3 anos, quando cumprir os 3 anos, essa medida está extinta. Já tem experiência de casos que aconteceu assim. Mas o sistema socioeducativo hoje, ele não oferece a mínima condição, né, do atendimento que esse adolescente deve ter. Essas instituições para onde ele é recolhido, elas não fazem corretamente uma educação, uma reinserção? É porque existe uma confusão, né, de onde estaria esse sistema dentro do Executivo, né, dentro do Estado, a que órgão esse sistema estaria subordinado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ele já passou por várias secretarias, o DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, ele já passou por várias secretarias. Ele teve inicialmente na Secretaria de Justiça e Interior, né? Teve da Casa Civil, já foi subordinado foi criada uma Secretaria da Família, né? Assistência Social da Família, esteve subordinado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e hoje está subordinado à Secretaria de Educação, que era o pleito desde o início do processo, né? Então agora se chegou a um lugar que se acredita seja de bom termo. Que seria o lugar, né, para realmente trabalhar a medida socioeducativa. Mas não quer dizer que isso vai acontecer de uma hora para outra também a partir daí, né? Existe uma preocupação que esses lugares eles possam realmente servirem ao seu fim, né? Eu acho que isso também está previsto aqui no Estatuto, né?
Esta é uma questão importante, fazer com que essas instituições realmente cumpram seu papel social? Pois é, e o que a gente nota convivendo com esses adolescentes, nós não gostamos muito de chamá-los de menores, porque isso se reporta ao Código de Menores que nós definitivamente abolimos da sociedade brasileira, desde 1990, quando o Estatuto foi promulgado, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, toda vez que falo em menor, eu tenho um certo arrepio, porque o menor, para nós, é a criança e o adolescente, né? Então, evitar o termo menor já era uma coisa até meio subliminar, né? Porque traz muita coisa embutida na palavra. Muito, né? Muito. Então, o que acontece? Se as medidas socioeducativas que nós que eu diria, Conanda e todos os movimentos sociais pela infância e pela adolescência ajudaram a construir. O que aconteceu antes do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, fosse promulgado, fosse apoiado e aprovado? Houve um intenso e extenso trabalho pelo Brasil afora, visitando unidades de internação, conversando com autoridades de praticamente todos os estados brasileiros. E eu tive pessoalmente a oportunidade de conversar muito com adolescentes internados. Muito, meninos e meninas, de ambos os sexos. E aí eu não posso deixar de divulgar, saindo um pouquinho do foco de Sidney, eu perguntava sempre a esses meninos e meninas por que eles estavam ali. Então, enquanto o séquito, o cortejo, ia lá na frente com o diretor da unidade, os conselheiros do Conanda, eu sempre fazia uma estratégia meio irregular e ficava por trás para poder ir conversando com quem estava ali internado. E praticamente 100% das respostas eram: eu fui para a rua para fugir da violência dentro da minha casa. Eu fui para a rua porque eu não tinha nada em casa. Eu fui para a rua porque eu apanhava. Eu fui para a rua porque eu era abusada sexualmente, assim por diante. Então, eu não poderia sair daqui, senão eu não ia me perdoar, sem dizer para vocês, obviamente, para cá, eu não estou dizendo nenhuma novidade, mas talvez para os nossos telespectadores, né, para alguns pelo menos, que a violência doméstica, ela tem um peso muito grande na prevalência desses atos infracionais que são cometidos nas ruas. Por quê? Porque a violência doméstica, ela potencializa a violência social. Esses meninos e meninas vão para a rua cometer delitos porque eles estão fugindo de casa. Aí, culpar a família? Jamais. Essa família, na maioria dos casos, é tão vítima como esses meninos que têm a sua adolescência interrompida, como disse Pedro, e são tantas as adolescências, né? Então, é preciso também, discordando mais uma vez de algumas falas das matérias que precederam a nossa entrevista aqui, que é preciso sim que as famílias sejam vistas, tenham acesso a um emprego, a uma renda, habitação, saneamento, etc, etc, etc. Então, parece que a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, mas elas são importantes. Elas são a base, né, de uma sociedade. Eu acho interessante que a gente feche esse bloco, lembrando que essa discussão, ela, por mais que ela traga também algumas falas exasperadas que acabam apenas reforçando preconceitos, elas também permitem que a gente ouça coisas como essa e que a gente veja a sociedade como um todo e as responsabilidades que temos de família, sociedade, Estado, que é o tema do nosso próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a redução da maioridade penal. Nossos convidados são Sidney Telles da Silva, educador social e ex-diretor-geral do Departamento de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro, Raquel Nisquier, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pedro Pereira, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, e Alexandre Abraão, da Primeira Vara Criminal de Bangu, no Rio de Janeiro.
A gente vai conhecer agora uma experiência de medida socioeducativa que vem dando certo. É o caso de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Uma promessa de futuro. Eu vou ser operador de robótica. Eu vou ser engenheiro elétrico. Eu vou ser analista de sistema. Eu vou ser técnico de eletrônica. Eu vou ser torneiro mecânico. No Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE de Jaboatão dos Guararapes, localizado na região metropolitana de Recife, Pernambuco, o nome Medida Socioeducativa é levado a sério. Todas as ações que nós desenvolvemos aqui têm um olhar e essa busca na educação. A educação é o foco maior, a educação formal e a educação informal. O CASE de Jaboatão é considerado modelo no país por ser diferente de tudo o que se vê no atual modelo de punição aplicado aos jovens. O centro não faz nada de extraordinário ou fora do comum. Apenas coloca em prática o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já propõe desde a década de 90, reiterado em 2012 pela criação do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ou a gente envolve esses meninos numa atividade que leva à profissionalização ou tráfico, puxa os adolescentes. Então o adolescente tem que sair daqui envolvido com a educação formal e tem que já ter uma perspectiva de localização no mercado de trabalho. Além da escola formal, os alunos do CASE aprendem como utilizar o conhecimento na prática. A matemática de sala de aula, por exemplo, é usada na multiplicação das casas de bordado ou nas aulas de robótica. Além disso, os meninos aprendem corte e costura, artesanato, pintura e canto. Com menos adolescentes, você pode olhar o adolescente individualmente, perceber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, porque você tem que ver, cada pessoa quer alguma coisa diferente do outro. Ele tem um interesse individual, um gosta de atletismo, o outro gosta de ler, o outro gosta de jogar bola, o outro quer ser arquiteto, um diz que quer ser médico. Você subestima os meninos, mas os meninos têm capacidade sim. Trabalhar e desenvolver o potencial de cada adolescente também é o objetivo de outros modelos de medidas socioeducativas, como a liberdade assistida. Essa equipe de uma unidade executora da medida no município de Jaboatão explica que a liberdade assistida é direcionada a adolescentes que cometem infrações mais leves, como roubo, furto e uso ou envolvimento com droga. De acordo com a coordenadora do programa, Lailma Ferreira, gira em torno de 80% a 93% o percentual de jovens usuários de drogas. Acho que a gente tem que pensar realmente em política pública voltada para a saúde, política pública voltada realmente para a necessidade de uma construção, de um entendimento melhor do que vem levando esses sujeitos a usarem ou não usarem drogas. É preciso que a gente amplie muito mais do que necessariamente punir por punir. Na liberdade assistida, é importante o jovem permanecer inserido à comunidade. Esse trabalho comunitário e familiar ele é muito importante, até porque o próprio Estatuto da Criança diz que a responsabilidade em relação à criança e adolescente ela é da família, da sociedade e do Estado, né? Então a gente tem que buscar essa rede para que ela possa realmente estar contribuindo para a vida desse adolescente. A maioria dos casos, o internamento não é a melhor medida. A melhor medida é o cumprimento em meio aberto, que daí seria a liberdade assistida. Por quê? Porque esse adolescente, quando ele está na sociedade e percebe uma possibilidade de mudança dentro desse ambiente, a sua modificação de comportamento vai ser mais eficaz. Foi o caso desse adolescente que se viu muito jovem envolvido em roubos, além do uso e da venda de crack. Ele chegou a ficar preso por 45 dias, mas agora cumpre a medida em liberdade há cerca de 1 ano e meio. Ele conta que passou a vender droga por influência dos mais velhos e para sustentar o próprio vício. Eu pensava que eu ia fazer, mas nunca ia pagar pelo que eu estava fazendo. Aí pronto, isso começou daí. O contexto do adolescente que comete ato infracional é um contexto de vulnerabilidade desde a infância. Então, se a gente pensa, existe uma ideia, uma percepção do senso comum de que não existe punição para um adolescente. Então, eu acho que precisa desmistificar essa ideia em primeiro plano. A justiça obriga ele a estar na escola, estudando, frequentando, né? Aqui. Quer dizer, isso ajudou muito. Então, se ele tivesse preso, jamais ele estaria assim.
ele não ia ter a oportunidade de se libertar como ele teve. E os números apontam que a recuperação existe de fato. Em Jaboatão, o índice de reincidência nas infrações caiu de 20% em 2011 para 5% no ano passado. É possível e nós temos vários casos de recuperação. Agora, o que a gente precisa frisar é que os modelos de liberdade assistida da execução, do programa em si, ele precisa ser, de fato, um programa articulado. Um programa que tenha embasamento junto à saúde, junto à educação, junto a várias outras políticas públicas. Porque se não for assim, ele não vai resolver. Você tem que observar que Tiago é Tiago, que João é João, que Manuel é Manuel e que cada um tem suas vontades. Lá vai o trem sem destino, o dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Eu acho que essa matéria ela traz para a gente a concretização do que a gente falou aqui do nosso primeiro bloco, né? Porque é uma responsabilização de família, sociedade e Estado e uma articulação que ela frisa como importantíssima com outras políticas públicas, em especial saúde e educação. Queria ouvir vocês sobre isso, especialmente porque ela concretizou aquilo que vocês falaram, né? Raquel nos alertou. Vamos parar de usar a palavra menor, porque ela vem carregada de muito preconceito e de uma história que a gente não quer repetir, né? E Pedro diz, não há um adolescente, há vários adolescentes, tantos quantos adolescentes há. E a matéria deixa bem claro que no momento que você percebe, conversa como você conversou com cada um, quando você permite que aquele adolescente tenha uma identidade, ele responde imediatamente de uma forma como a gente pode ver na matéria. Eu queria ouvir vocês em relação a isso. Este é o caminho? Você realmente fazer valer o que está nesse pequeno livro? Agora pode começar para cá. De lá para cá agora? Quem o juiz fala. Eu acho que é o resgate da identidade de alguns e a abertura do horizonte para outros de uma identidade. Eu achei muito importante o que a doutora trouxe aqui da questão da família. E é verdade isso. O ser humano é um ser gregário. Isso a gente aprende lá em Introdução à Ciência do Direito. E a primeira célula social que ele cria e que ele vive e aonde ele se desenvolve é a célula familiar. E você está vendo a degradação da célula familiar. E ele nasce e cresce vendo violência, uso de droga, o maior herói dele envolvido com crime. A tendência é que ele tenha para ele aquela realidade. Eu costumo dizer o seguinte, em Bangu você vê isso, a violência sexual. Eu chego a falar assim, olha, em Bangu a sensação que eu tenho é que hoje o homem que se envolve com uma mulher que tenha filhos tem a sensação de que leva o filho de vale-brinde. Porque é impressionante a quantidade de exploração sexual de crianças e adolescentes na Zona Oeste. Isso é um absurdo. E isso gera violência, só por um motivo simples. Existe um livro americano que foi elaborado por 2 psicólogos e 2 legistas americanos, em que eles analisaram o perfil dos 12 maiores serial killers americanos. Os 12 maiores assassinos americanos. E o que todos eles tinham em comum? Sofreram. Foram vítimas de violência na infância, na adolescência. E dali descambaram aquele perfil violento e agressivo. E se tornaram serial killers. Então, o resgate da célula social é muito importante, família. E isso descampa para um outro fato, uma cifra que ainda não apareceu aí. Quantos adolescentes de classe média alta e de classe alta estão se envolvendo com drogas sintéticas, que ganhou o sutil nome, é bala e doce, né? Em festas rave? E quantos adolescentes estão dando entrada hoje, alcoolizados, em hospitais públicos, naquele primeiro encontro? Então, ali já existe um crime. Alguém deu bebida alcoólica para um adolescente, praticou crime, um adolescente deu bebida alcoólica para o outro, é ato infracional, né? Medida, está sujeito à medida. Então, quer dizer, vai começar a surgir, já, acho que nos próximos 5, 6 anos, essa parcela de classe média alta e classe alta envolvida em crime, porque nós vamos entrar nas drogas de terceira geração. Então, isso é importante de se ver. Posso complementar o que o senhor
está dizendo é o seguinte, a gente tem muita preocupação, a gente que eu digo, nós profissionais da saúde que lidamos com a violência contra a criança e adolescente. Primeiro, não é que o senhor tenha dito, mas eu quero lembrar isso que eu vou dizer agora. Não que toda criança ou adolescente que sofreu agressão será um agressor. Isso definitivamente não é verdade. Por quê? Porque existe uma coisa que agora está até na moda, uma palavra bonita, a resiliência. O que é a resiliência? Que sempre, hoje ela tem esse nome, mas aí, enfim, é a capacidade do ser humano de superar as adversidades. Então, muitos meninos e meninas que sofrem ou que sofreram agressão na sua infância e na sua adolescência, tranquilamente, autoestima, a resiliência, eles poderão ser e são adultos e cidadãos plenos e tranquilos. Mas é óbvio que existem fatores predisponentes. Então, essa pesquisa que o juiz traz e muitas outras que a gente conhece, podem provar que se o que o menino aprendeu, que se o código que foi transmitido para ele da convivência familiar e comunitária é o da violência, aquilo fica mais ou menos registrado. Tende a ser a única realidade que ele tem. Que é possível reverter. Eu quis dizer também com absolutismo. Claro. Eu quis dizer é uma linha que vem se comprovando que é uma tendência. Com e que certeza. se você tirasse aquela realidade dele, provavelmente você resgataria ele também. Aí tem eu essa acho interessante, identidade. voltando para o que a matéria traz, é que ela mostra crianças e adolescentes que se envolveram com crime, mas que no momento que tiveram acesso a uma instituição, que a gente olha e parece uma escola mesmo. Né? A gente não diria que ali era um lugar de prisão, de punição. É uma escola. Né? Você vê que as pessoas têm acesso ali a profissionais que estão realmente dedicados àquelas crianças individualmente, olhando para elas, ouvindo, que provavelmente não é o que a gente tem nessas instituições a que a gente se referiu aqui no primeiro bloco, que estão, que muitas vezes degradam e estão que só cerceiam a liberdade e muitas vezes reproduzem violência internamente nas instituições também, né? Eu só queria terminar para em casa não ficar agoniada porque eu não falei. O que o juiz fala da classe média e da classe média alta. Para nós, existem 4 tipos de abusos ou maus tratos, que para nós é sinônimo, que é o abuso físico, o abuso psicológico, o abuso sexual e a negligência. Em todos os estudos, em todas as estatísticas brasileiras eu falo com segurança, o primeiro tipo de abuso encontrado é a negligência. Então, esses meninos e meninas, adolescentes de classe média alta, eu me pergunto, porque aí fica complicado, o tal complô de silêncio, né? Aquela coisa que segura dentro das casas a informação, se essas pessoinhas que estão cometendo esse delito de usar drogas, e aí eu incluo o álcool como a primeira droga mais usada por essa garotada, se eles estão tendo de suas famílias o apoio afetivo tão necessário, a presença de pai e mãe em casa, com essa vida maluca. Não estou também culpando as famílias, não. Mas é importante a gente relativizar a questão de classe e afeto, né? Porque muitas vezes você pode ter muito dinheiro e não ter atenção ao filho. Né? E é o que geralmente acontece na prática, né? Você vai ver que esse pessoal de classe alta, esses adolescentes de classe alta, classe média alta, eles têm um arsenal à disposição deles, né? Mas eles não usam esse arsenal pela negligência. Eu queria comentar, reforçar esse debate em torno de uma discussão mais ampla, que é uma discussão de que modelo econômico que o Brasil desenvolve e como são sujeitadas a maioria da população em termos de exclusão social. Né? Acho que é uma oportunidade boa para também discutir a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais no Brasil, que é um direito humano. Um outro aspecto que eu queria destacar é assim, como os maiores de 18 anos, os adultos e as autoridades dão maus exemplos diariamente a essas crianças e adolescentes. Eu, pesquisando ontem no site da Fiocruz, vi que o Canal Saúde, esse mesmo programa, Sala de Convidados, fez esse mesmo debate em 2009. E, na época, o relator dessa matéria da redução da idade penal era o senador Demóstenes Torres.
eu trouxe esse exemplo para ilustrar que o Demóstenes Torres foi investigado como braço político do esquema criminoso de Cachoeira. E ele teve um mandato cassado e ficou inelegível por 8 anos. E agora teve uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público em relação à garantia dele de se efetivar no cargo até o trânsito em julgado do processo. Eu queria aproveitar também trazer alguns dados estatísticos, é importante. Convidar as pessoas a se aprofundarem na reflexão sobre esse tema. A Abrinq e a Save the Children fez uma nota técnica e as pessoas podem acessar pelo site da Abrinq, que faz uma análise muito interessante, trazendo dados de pesquisas do Conselho Nacional de Justiça, do levantamento da Secretaria de Direitos Humanos, sobre a situação precária que esses adolescentes se encontram no cumprimento dessas medidas. Por exemplo, traz dados, por exemplo, o que hoje me estarrece muito mais, além dessa não efetivação de direitos econômicos e sociais, dados, por exemplo, do Mapa da Violência de 2012, que mostra que 8.600 crianças e adolescentes são assassinadas por ano no Brasil. Pois é. Dados da Secretaria de Direitos Humanos que 130 mil crianças sofrem maus tratos. E hoje tem no Congresso Nacional, por exemplo, os deputados e senadores poderiam dar um melhor exemplo se votassem projetos de lei que estão tramitando no Congresso há muitos anos em favor das crianças, por exemplo, um projeto de lei importante que é contra os maus tratos físicos e humilhantes contra crianças. 7672. O Plano Nacional de Educação, uma série de projetos que estão no Congresso Nacional estão parados. Então, é bem oportunista e até demagógico alguns parlamentares, num momento de clamor público, trazer de volta essa discussão, né? Essa discussão da redução da maioridade, no lugar de tantas questões importantes que precisam ser... Porque eu acho, desculpa só um pouquinho, porque eu acho que você traz uma questão interessante, né? Que a gente está falando, e existe, a gente não está inventando, existem crianças e adolescentes envolvidos em crime, ninguém está negando isso aqui em momento algum. Mas a gente está lembrando que a maioria, ou grande parte, né, se não quase todos, essas crianças e adolescentes são vítimas. Né? Esses números de crianças e adolescentes vítimas é muito alto, inclusive os que não aparecem, que a gente não tem acesso por causa desse silêncio, né? Que envolve as questões domiciliares ainda, né? Cid. Eu queria trazer um exemplo prático, efetivo. Há 30 anos atrás, aproximadamente 30 anos, foi criada numa comunidade em Jacarepaguá, a comunidade do Divino Espírito Santo, uma creche comunitária, né? Já que a creche é o grande problema hoje, né? Dos municípios, né? O município do Rio de Janeiro tem um déficit espantoso de creche, de atendimento das crianças de 0 a 3 anos. E 30 anos depois, nós temos o resultado disso. Porque essas crianças foram acompanhadas desde, né, daquela tenra idade, e hoje nós temos, dessas 30 crianças que foram iniciadas nessa creche, 2 engenheiros, 2 advogados, né, um biólogo, e nenhuma dessas crianças, meninos e meninas, nenhuma delas foram perdidas para o tráfico ou por qualquer outro tipo de crime. Então, a comunidade assumiu essas crianças. Então, o Degase, para falar do poder público, o Degase é a última trincheira, né? As medidas socioeducativas são a última trincheira em que a sociedade, o poder público, né, a família tem que estar juntos. Para que essa é uma oportunidade que o jovem dá para a sociedade para fazer o que não fizeram até ele chegar àquele momento. É importante responsabilizar cada um de nós mesmos quando a gente fala nesses assuntos, né? Você falou no Canal Saúde os seus programas sobre isso. Há pouco tempo a gente fez um sobre o sistema penitenciário brasileiro, né? E a gente viu que as condições são condições de permanência da violência ou até de reforço da violência quando uma pessoa passa por essas instituições que têm o objetivo inverso, né, de você devolver para a sociedade. E aí sempre vem aquela frase do Dostoiévski que diz, né, que se você quiser saber o nível de uma sociedade, né,
visite suas cadeias, né, suas prisões. E eu acho que aqui a gente está indo mais a fundo ainda nessa questão, né? Porque antes de falar das prisões, a gente tem que falar de como que a gente está tratando as nossas crianças e adolescentes, que vão posteriormente se transformar nesses números, né, de tanto de violência quanto de... Posso dar uma frase engraçadinha? Lugar de criança é no orçamento. E essa frase que parece engraçada, muito bom. Ela é absolutamente verdadeira. Porque faz toda a Porque diferença, hoje, né? grandes economistas, prêmio Nobel de Economia, inclusive, que teve até há pouco tempo no Brasil, Jane Heckman, ele disse que se investisse na criança desde o seu nascimento, e no caso, desde o pré-natal, né? E aí nasceu, bom parto, creche, escola de qualidade, etc., etc., o país economizaria uma fábula em dinheiro. Porque o que se gasta depois para consertar o mal feito, para consertar o que não foi oferecido por direito à população infanto-juvenil. Então, até sob o ponto de vista econômico, é mais barato investir na criança e no adolescente do que tudo isso que a gente está vendo aí. E parece que a quem interessa, não sei, gente. Eu acho o seguinte, a visão que eu vejo nesse período todo é que se criou a lei como um grande entorpecente que vai chegar e que vai resolver o problema todo. Eu acho que não se investe na criança lá na frente, porque dá mais voto, dá mais reflexão, você dá uma visão maior, você trabalhar no aspecto repressivo e não no aspecto preventivo. A sociedade não é preventiva. Falamos em frase, me veio à cabeça a frase do Kennedy, né? Quando ele recém-possado, um americano pegou na mão dele e disse: presidente, o que os Estados Unidos podem fazer por mim? Ele tirou a mão e falou: nunca pergunte isso. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. É o patriotismo. E o que não existe no Brasil. Nós temos que amar a sociedade, amar a nossa pátria, criar. Os exemplos negativos que ele acabou de trazer aqui, que foram maravilhosos. E eu vou dar um outro exemplo. Você falou da creche, que é mais ou menos comparativo, e aí já pega classe média alta, a escola militar na Tijuca. Você vê ali o filho que está se perdendo. Quantos amigos eu tenho com filhos que estavam se perdendo na postura, foram matriculados na escola militar, e o garoto ia para lá todo dia, fardava. Qual de nós não sonhou, quando era garoto, em ser piloto de avião, de caça, ser bombeiro, ser militar? E o garoto vai para lá e se resgata na autoestima, como foi na creche. Não precisa ser o militarismo, não estou falando de militarismo, mas como foi na creche lá. Você deu amor, você deu um ensino, uma educação inflexível, né? Direcionando para uma realidade social. Engenheiro, médico, advogado e ninguém no crime. Cidinho, só para a gente terminar, por favor. Então, não se sinta responsável, assim, de terminar. É que você ia falar. Não, e assim, pegando o gancho da fala do doutor Alexandre, é criado um sistema nesse país, né, e falando também dos direitos econômicos, sociais e culturais que não são garantidos, né, como direitos humanos, parece que se criam dificuldades para se vender facilidades. Esse é o... Né, eu acho que eu posso resumir assim, tudo isso que está acontecendo, porque atrás dessa discussão da redução da maioridade penal tem a questão da privatização do sistema prisional, né? A questão das internações compulsórias, que as comunidades terapêuticas, coisas discutíveis para a gente pensar, porque essa questão do aprisionamento da juventude, a juventude ela tem que ser estimulada, ela tem que ser protagonista, é ela que vai dirigir esse país. Então, por que essa política de aprisionamento da juventude, não de incentivo, de estímulo ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento? É a fase de desenvolvimento do ser humano. Bom, eu acho que é importante a gente, após isso tudo, a gente pensar, né, que se cada um de nós, quando víssemos essas matérias, que a mídia coloca dessa maneira, que você alertou para a gente, né, com um sensacionalismo, que a gente precisa sempre estar atento ao que está por trás disso que a gente vê, se cada um de nós pensasse, quando uma criança ou adolescente se envolveu com um crime, onde foi que erramos, né, em vez de querer colocar mais pena, eu acho que a gente começaria a pensar na responsabilização da família, do Estado, da sociedade, dos direitos que estão
expressos nas nossas leis e que precisam ser concretizados. E aí eu acho aquela matéria realmente ela me emociona muito, aquela matéria de Pernambuco, porque ela mostra que é possível, né? E lembrando que o lugar de criança é no orçamento para que mais instituições como essa sejam possíveis. E não me parece que ela custe muito caro, não. Né? Porque pelo que a gente viu ali... É mais barato que um preso. É mais barato que um preso. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. A gente volta. E se você quiser rever ou mesmo gravar este programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br e você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!